Esse é um daqueles vídeos que é uma tempestade de realidade, para ser sincero. O Kim Paim tinha que falar isso, tinha que jogar na nossa cara tudo o que realmente acontece, o que é verdade, e a gente parar de se iludir. Então, curtam, compartilhem, não se esqueça de se inscrever no canal e pega a visão dele. Serão algumas notas na Veja. A gente vai ver aqui intercaladas com a da Globo, voltando para a Veja, voltando para a Globo, passando pela CNN. Vamos juntar. A União de Magistrados é apoio ao ministro na Corte. Magistrados do STJ e de outros tribunais, de outras instâncias, se uniram em defesa do ministro por interpretarem que o vazamento do material sem evidências graves, na visão deles, serviria apenas para fragilizar o judiciário. Está se formando uma frente dentro da magistratura de apoio ao ministro. Muitos estão percebendo que essa é uma crise fabricada para enfraquecer o judiciário. Dentro da magistratura, o sentido é o inverso do que se pretendeu com a reportagem. O ministro fica mais forte, diz o importante ministro do STJ. Aí, o pessoal do Novo acionou o CNJ contra os citados na matéria da Folha, né? Enfim, queria que os auxiliares do ministro, né? O Novo pediu para investigar e o corregedor do CNJ arquivou o pedido para investigação. O corregedor concluiu não haver indícios mínimos de infração funcional por parte de juízes que trabalharam com o ministro do Supremo. Em 4 parágrafos, você vai entender tudo. Em relação às mensagens apresentadas como advindas de matérias jornalísticas, não se verifica que há indícios mínimos de conduta caracterizadora da prática de infração funcional por membro do Poder Judiciário, observou o Corregedor Nacional de Justiça. O Partido Novo alega que os auxiliares do ministro agiram para dissimular a origem das ordens e fazer parecer serem colaborações espontâneas do TSE com o Supremo, sem provocação ou direcionamento. Um argumento rechaçado pelo corregedor que chamou de narrativa nebulosa as acusações do Partido Novo. Aspas. Os fatos, tais como apresentados, encontram-se destituídos de elementos mínimos aptos à verificação de eventual infração disciplinar por magistrado, situação que impossibilita a intervenção da Corregedoria Nacional de Justiça. E ele conclui falando o seguinte: os termos da denúncia apresentada pelo Partido Novo, da maneira como apresentados, são destituídos de fundamentos e parecem ocultar o seu real objetivo. Piscou. Volta o monitor. Piscou de novo. Pô, tá ruim hoje, viu? De reexaminar decisões, tecer críticas e exercer pressão em relação a atos de ministro da Corte sob viés midiático. Tá deixando em aberto que o Novo pode ter agido de má fé e ainda pode ir para cima do Partido Novo. Você para analisar, né? Da forma como tá colocando o pedido novo, parece que não deveria ter sido feito. Você pode achar que isso está errado, você pode achar que isso aqui está ruim, você pode falar o que você quiser, você pode ser jurista. Essa daqui é uma decisão final. E o que eu quero falar com isso? Que essa aqui é uma decisão final. Tem algumas coisas que as pessoas, né, alguns cenários que as pessoas às vezes desenham que elas sabem meio que o que elas querem, elas sabem o que ela quer. A pessoa quer liberdade, quer mais liberdade. Ela quer sentir um pouco menos reprimida na hora de falar. Aí, para chegar nesse cenário, na cabeça de várias pessoas, você precisa fazer X coisa. E aí ela acha que para essa X coisa acontecer, é fazer coisa Y. Só que não necessariamente a atuação Y vai levar a coisa X, e a coisa X, ainda que você consiga chegar no resultado final, você vai conseguir um pouco mais de liberdade, se isso é a luta que as pessoas estão empenhadas. No final do dia, gente, o poder da caneta é o poder da caneta. Mobilização de internet é uma coisa, o poder da caneta é outra.
E aí vocês perguntam, e o que é que eu faço? Você vai ter que aguentar um tempo, talvez muito longo. Você vai ter que escolher bem os seus representantes. Pessoas que vão conseguir trabalhar para ir colocando mais pessoas na máquina, seja em posições que não tenham muito relevância, mas que vai ter ali um tato com a política no dia a dia, vai ajudar a fazer base, vai construindo, vai construindo, vai construindo. Mesmo o presidente da República, quando ele chega lá, ele vai indicar um, indica outro, etc. Só que muitos cargos ele só indica quando as pessoas se aposentam. Se Bolsonaro tivesse sido reeleito em 2022, ele poderia ter indicado mais 2 pessoas para a corte. Num ambiente que a direita está até um pouco maior agora no Senado. Talvez Bolsonaro tivesse um pouco até mais de margem de manobra. Talvez tivesse até nomes melhores, que muita gente reclama. Do Mendonça, do Cássio. Mas isso não aconteceu, ficou no passado. Vai ficar no e se, e se, e se. Então, assim, tem algumas coisas que acontecem. Existem alguns momentos que eles são muito críticos. E esse momento é a eleição. Municipal, federal. Municipal, federal. Municipal, federal. A eleição de agora, ela não vai mexer muito no cenário global, né? No cenário macro do Brasil. Global não, no cenário macro, no cenário nacional. Aí 2026 vai mexer um pouquinho mais. Daí a importância de realmente ter uma coisinha mais organizada, passo a passo, dia após dia, em busca de, não, cara, vamos aqui. Precisamos de uma construção mais organizada, focando no Brasil, tendo um projeto, tentando ir aqui e acolá. Às vezes, repensar as prioridades, as estratégias. Uma coisa que eu falo várias vezes, deixo de sugestão, o projeto de lei do Felipe Barros. Vejam o que representou o fim do imposto sindical para os sindicatos. Você não escuta mais falar de sindicato, graças ao Paulo Eduardo Martins. A lei do Felipe Barros talvez tenha um poder similar nas ONGs. Olhem o trabalho que as ONGs fazem no que diz respeito a reduzir a liberdade de expressão no Brasil. É uma coisa. Talvez por esse caminho dê para chegar em um lugarzinho mínimo, mas por outros caminhos a coisa não é tão simples. Aqui falando da instituição, né, o órgão, CNJ no caso, ele afastou juíza que atacou Lula e o ministro nas redes. É o Brasil. Ana Cristina Pagneri, Vignola, por ataques feitos na sua rede social ao Lula, ao ministro, a nordestinos, população da diversidade. A magistrada também divulgou de forma pública apelos para que pessoas não cumprissem as normas prescritas durante o Fique em Casa. Ela tem a caneta na mão. Ela não precisa fazer militância nem ativismo jurídico. Se ela for uma juíza empenhada em realmente chegar no caso, dando respeito, julgando os casos de assim, cara, empenhada em julgar a maior quantidade de casos possível, sendo o mais justa possível, ela já está fazendo um trabalho enorme. E na rede social, reclamar não vai resolver. Não vai resolver. O corredor do CNJ, ele não vem para a rede social lacrar. Mas ele vai lá, ele trabalha. A gente tem que começar a entender, sabe? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Essa nota aqui, para muitos, pode ser lida de uma forma. Quando eu olho essa nota aqui com a nota seguinte, a gente vai chegar lá, vou só falar isso. Calma, não deixe sua emoção falar mais alto. Vamos ver aqui uma coisinha rapidinho. O Robson Bonini na Veja, o mesmo que escreveu aquela nota ali falando que o apoio dentro do judiciário ao cara tá bem grande. A nota da Folha só fez unir o judiciário ainda mais. O Robson Bonini volta para falar o seguinte: em vídeo, ilusão bolsonarista com o impeachment. Deputados e senadores bolsonaristas. E aqui, vá olhando a construção do texto, né? Os easter eggs, né? Os detalhezinhos que ele vai colocando. Ó. Alguns investigados na corte. Essa turma que está sendo investigada decidiu gravar um vídeo para convocar a manifestação pelo impeachment. Num surto coletivo, os bolsonaristas dizem na obra que a real possibilidade de queda do cara se consumar em Brasília, como se o futuro do magistrado dependesse das ruas e não de fundamentos jurídicos para uma eventual atuação do Senado. Fundamento jurídico. Como é que o CNJ está vendo a situação? Aí você gira a conclusão. Eu até entendo os deputados que falam, e senadores também,
Mas como assim, uma real possibilidade, acho que tá dando uma barrigadinha. Marcada para 7 de setembro, a manifestação na Avenida Paulista vai ocorrer em pleno calor da disputa municipal no país, serve para mobilizar o eleitorado em torno dos candidatos a prefeito, mas tem zero chance de mudar a situação no Senado. Como o radar mostrou na terça, as informações sobre a atuação da equipe do ministro durante o período em que ele foi presidente do TSE em nada fragilizaram a posição dele na corte. Ao contrário, segue fortalecido porque há um entendimento no Supremo e fora dele de que tudo ocorreu dentro do roteiro esperado. Essa coisa aqui, gente, e eu acho que crescer com essa agenda, se o cara tá vendo isso daí em termos de militância política, eu entendo. Mas eu acho que se você para e analisa de forma fria, eu não sei o que passa na cabeça dos deputados. A composição do Senado é a mesma. Temos os mesmos senadores do Senado. Rodrigo Pacheco, né? Toda a turma do PT tá lá. O mesmo cenário que tá desde janeiro de 2023. Você acha que essas pessoas que lá estão, elas vão mudar de ideia por qualquer coisa que apareceu na imprensa? Você acha que, saiu na imprensa, agora vai mudar de ideia? Você acha que isso vai acontecer? Então a gente tem que olhar para algumas coisas um pouco mais de realismo. Realismo, é a palavra realismo. Vamos ser realistas. Realistas com o que está acontecendo.